dia, povo abençoado de Jesus. Vamos iniciar mais um livro, Josué, livro de Josué. O nome Josué é Yehoshua, que é o mesmo nome de Jesus, e ele agora vai colocar o povo para conquistar a terra que o Senhor prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tinha visto a terra e ele morreu no Monte Nebo, e ali ele foi sepultado, num lugar que ninguém sabe até o dia de hoje. Em Judas, capítulo 1, verso 14, fala que quando o arcanjo Miguel contendia pelo corpo de Moisés, ou seja, Deus sumiu com o corpo dele para que não se criasse uma idolatria. E agora Josué, filho de Num, do qual Moisés impôs as mãos, passou para ele o Espírito, né? Estava cheio do Espírito, e Deus fala com ele agora, né? Que aonde ele colocasse a planta dos pés, Deus o daria em herança. Que não era para ele temer nada, para ele ser forte e corajoso. E ter o cuidado de fazer conforme a lei que Moisés mandou. E não desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda. E Deus repete para ele: ser somente forte e muito corajoso. E tende cuidado de guardar toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Para não se assustar e não preocupar, porque o Senhor, seu Deus, ia diante dele para entregar os inimigos nas suas mãos. Agora ele dá ordem a todo o povo que daqui a 3 dias eles passariam o Jordão, e o primeiro obstáculo que eles iriam é a cidade de Jericó. E ele fala que Deus passaria no meio do arraial, iria na frente deles. E ele lembra agora a tribo de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés, que a promessa que eles largariam suas mulheres, crianças e seu gado, onde hoje é a Jordânia, do outro lado do Jordão, para passar para o lado do Jordão, onde está a cidade de Jericó, e ajudar os seus irmãos a conquistar aquela terra, a lutar juntamente com seus irmãos, porque essas tribos tomaram herança do outro lado, né? Do outro lado da terra prometida, porque eles eram criadores de gado, e essa terra tinha pasto melhor, né? Ou seja, onde era a terra de Moabe, onde hoje é a Jordânia. E é interessante porque eu fui 3 vezes em Israel e 3 vezes em Jericó. E Deus amaldiçoou aquele lugar, nós vamos ver aí na frente. E aonde era a cidade original de Jericó, nunca mais se construiu nada. A Jericó que existe hoje está em volta da Jericó que foi destruída. A gente pode ver as ruínas daquela cidade. De acordo com os arqueólogos, aquela cidade tem por volta de 7.000 anos. Uma coisa surreal, né? O Brasil ele tem 500 anos. Jerusalém tem 5.000 anos, mas Jericó tem 7.000 anos. Mais de 10 vezes, né? A idade, mais de 14 vezes a idade do Brasil, o descobrimento do Brasil. Aquelas 2 tribos e meia falam: obedeceremos a ti, assim como fomos com Moisés, seremos contigo, e quem não te obedecer, que seja morto. Porque nós estamos vendo que Deus está com você. Glória a Deus por isso, né? Deus estava com Josué. É interessante que Josué e Jesus, o mesmo nome, Jesus também está conosco. E Jesus nos colocará na Jerusalém celestial, na terra que mana leite e mel. E agora Josué manda 2 espias para espiar a terra de Jericó. E esses 2 espias estão na casa de uma prostituta chamada Raabe. E o rei fica sabendo sobre esses espias e manda os seus soldados para prendê-los. E quando eles vão na casa da prostituta de Raabe, ela vai ocultar os espias e falar que eles já haviam ido embora há muito tempo. E aqueles homens saem a perseguir os espias, né? E ela então fala com os espias que Josué mandou, que do mesmo jeito que ela usou de benevolência para com eles, que eles usassem de benevolência para com ela e com a casa do seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs, porque eles haviam ouvido falar de tudo que Deus havia feito no Egito e naqueles povos que moravam ali, né? Os moabitas, a Og, rei de Bassã, e a todos aqueles outros que foram destruídos ao fio da espada,
por Israel. Eles tinham ouvido falar e Deus havia colocado o temor no coração de todos esses povos. Então aquela mulher faz com eles, faz um pacto com eles e fala que do mesmo jeito que ela teve misericórdia, que eles tenham dela. E aqueles espias, então, fazem um trato com ela. Se as pessoas permanecerem dentro da casa dela e ela amarrar um cordão escarlate na sua janela quando eles forem dominar a cidade de Jericó, todo mundo que estiver dentro daquela casa, sua família, seu pai, mãe, irmãos, serão poupados. Mas se o cordão não estiver na janela ou se eles saírem fora daquele lugar, o sangue vai recair sobre a cabeça dela. E ela vai colocar cordas e descer eles pelas janelas, né? Lembrando que o pior lugar para morar é na muralha. Havia a cidade de Jericó, não é uma muralha tão larga que havia casa em cima da muralha. E alguns arqueólogos dizem que havia 3 muralhas. E entre essas muralhas também moravam pessoas, os pobres, porque os mais ricos, os poderosos, ficavam no centro, o lugar mais difícil de ser atingido. E aí eles fazem então aquele pacto, a mulher fala do jeito que vocês falaram, eu vou fazer. E eles partem, e eles retornam, né? Aqueles que foram persegui-los voltam para trás, eles vão para a sua terra. Aliás, eles voltam para Josué e relatam a Josué tudo que a mulher falou, que Deus havia colocado terror ao povo de Jericó e aos povos daquela terra, terror de Israel. E quando o povo, qualquer povo via o acampamento de Israel, já dava terror. Imagina uma nuvem de dia, uma coluna de fogo no meio de um tabernáculo, do qual a presença de Deus era visível no meio daquele povo. Aquele povo que já havia rodado no deserto 40 anos e destruído muitos e muitos e muitos povos, que tentaram impedir eles de passar, que se levantaram contra eles, porque na realidade quem estava entregando na mão deles era Deus. Não era a quantidade de soldado nem a força do seu braço, Deus é que entrega. E na nossa vida também. Nós temos que confiar no Senhor, confiar em Jesus. Não é pela força do nosso braço que nós vamos vencer. É porque Ele nos dá a vitória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todo joelho vai ter que se dobrar diante daquele que é, que era e que há de vir. E aquela mulher os faz jurar, e eles fazem o juramento com ela dentro daquelas condições. O interessante é que essa mulher Raabe, você vai ler Mateus capítulo 1, verso 1. Ela está na genealogia de Jesus. Ela vai casar com um de Israel, da tribo de Judá. E ela vai estar na genealogia de Jesus. Uma prostituta que se converteu ao Deus de Israel não é prostituta mais. Quando ela escondeu os espias e falou, eu vi o tamanho do Deus de Israel. Ela se converteu ao Deus de Israel. Se você ler Mateus capítulo 1, verso 1, na genealogia de Jesus, estará o seu nome, Raabe. Deus honrou essa mulher. Deus honrou a fé dela, Deus honrou aquilo que ela falou e aquilo que ela fez. E ela tem o privilégio hoje de ser conhecida no mundo inteiro, através do livro mais lido no mundo, que é a Bíblia. A mulher que escondeu os espias e livrou eles da morte. Está na genealogia de Jesus, uma mulher que para o mundo não valia nada. Mas para Deus vale muito, qualquer pessoa para Deus vale muito. Todo aquele que se converter, todo aquele que vai até ele, de modo nenhum ele lança fora. Você conhece a história de Ruth, moabita, era um povo terrível. Mas Ruth falou, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E também está na genealogia de Jesus, é bisavó de Davi. Louvado seja o Senhor pela vida dessas mulheres que, diante de toda a situação, não temeram, mas se converteram ao Deus de Israel.
E agora Josué levanta de madrugada e fala a todo o povo, quando vê passar a Arca da Aliança no meio do povo. Era para todo mundo levantar, mas dá uma distância de 2.000 côvados dela, mais ou menos 900 metros. Andar seguindo ela, 2.000 côvados, um côvado 45 centímetros, 10 côvados 4,5 metros, né? 1.000 côvados 450 metros, aproximadamente 900 metros de distância. Josué manda o povo santificar e manda os sacerdotes passarem com a arca no meio do povo. E era para o povo estar santificado. E Deus começaria a fazer maravilha no meio deles. E disse mais Josué ao povo: nisso conhecereis que o Senhor está no vosso meio. Escolhei 12 homens para ir atrás da arca, e assim que a arca, os sacerdotes pisassem na água do Jordão, a água do Jordão seria partida no meio, e o povo passaria a seco o Jordão, e Deus começaria a fazer maravilhas. E aí diz que quando os sacerdotes caminharam, colocaram os pés na água, as águas se cortaram, e as águas se retiveram em cima, e não corriam mais para baixo, e o povo viu aquilo, e deu glórias a Deus, e maravilhou, porque viu que Deus estava com eles, no meio deles, e entregaria nas suas mãos os jebuseus, heveus, amoreus, heteus, tudo na mão deles, porque o Senhor é fiel. Assim como ele era com Moisés, assim ele era com Josué. Os sacerdotes pararam com a arca no meio do Jordão e secou um caminho. As águas se retiveram lá em cima e todo o povo passou com o pé seco pelo Jordão. E viram, Deus está no nosso meio. Eu quero dizer que Jesus também está no nosso meio. Ele prometeu que jamais nos deixaria, estaria conosco todos os dias da nossa vida. Tome essa terça-feira, tome posse disso. Deus não vai te desamparar, nem vai te abandonar. Tome posse disso. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê a paz em nome de Jesus.